Hebreus capítulo 5, a partir do verso 14, ele diz o seguinte. Na verdade, a partir do verso 11, o autor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, ele está dando uma chamada. Zé Renda, boa noite, meu irmão. O autor de Hebreus, certo, tudo bem. O autor de Hebreus, a partir do 5:11, ele está dando uma chamada, uma puxão de orelha aos hebreus, alegando que eles não evoluíram na fé. Tá certo? E aí diz o seguinte, ele começa, a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, ou seja, preguiçosos em ouvir a palavra de Deus. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de que alguém lhe ensine de novo. Ou seja, ele está falando de uma classe de crente preguiçosa que um dia aceitou a Jesus, mas não procura crescer na fé. Ele está dizendo, olha, vocês são tardios, há necessidade de novo que alguém lhe ensine. Certo? E aí ele continua. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, ele está dizendo que há crentes que se comportam como criança, porque ficaram só na alegria da salvação, mas não procuraram crescer na fé. É isso que ele está dizendo, tá certo? E ele continua, diante de Deus vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Porque, na verdade, nós recebemos o leite da salvação, que é um alimento principiante, mas a gente fica naquela alegria e vamos estudar, nós não vamos. Vamos para a escola dominical, nós não vamos. Vamos aprender a Bíblia, nós não vamos. Vamos para o seminário, nós não vamos. Então, as pessoas tendem a ficar estagnadas. É isso que Paulo está falando numa carta aos Hebreus. E ele exorta, a partir do capítulo 6, verso 1, dizendo, por isso, porque vocês estão leitinho na fé, porque vocês estão preguiçosos em aprender a palavra de Deus, certo? Então ele diz, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, ou seja, então, vocês aprenderam o que é elementar da doutrina de Cristo. Então, coloque isso de parte, certo? Ou a parte, e deixemos levar para o que é perfeito. Então, vamos crescer para a perfeição, tá certo? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ou seja, eles não voltem ao princípio, procure crescer. Certo? E aí continua, a partir do verso, capítulo 6, verso 4, ele diz, ora, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, veja bem, a palavra inicial é impossível, que aqueles que uma vez foram iluminados, aqueles que uma vez provaram o dom celestial, aqueles que uma vez se tornaram participantes do Espírito Santo, aqueles que uma vez provaram a boa palavra de Deus, aqueles que uma vez, certo? Já sonharam e já provaram do poder do mundo vindouro, certo? Que é aquilo que ainda há de vir, e caíram. Sim, é impossível que outra vez renová-los para o arrependimento. O que é que ele está dizendo? Olha, você se arrepende para Cristo, mas você foi, e de novo você caiu. Então diz, não há uma renovação para um novo arrependimento. Você que tem que buscar uma volta para isso aqui. E aí ele continua. Ora, as coisas melhores e pertencentes à salvação, ele diz, quanto a vós outros, de novo falando aos hebreus, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Ou seja, Paulo não, o autor de Hebreus, certo? Ele bate na tecla que há coisas melhores além do cotidiano, tá certo? Então, eu costumo traduzir, há coisas melhores além do coronavírus,
além das pandemias, além da morte terrena, além das enfermidades, além das crises financeiras, além da briga de marido e mulher, seja o que for, há coisas melhores que estão no porvir, tá certo? Por isso que há a pergunta, onde você coloca o seu coração, ali está o seu tesouro. E o seu coração, o meu coração deveria estar nas coisas que Jesus foi preparar para mim, para você. E aí, Laura Toledo, boa noite, certo? E aí ele diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, ou seja, às vezes nós, principalmente nessas lutas, não é? Nós estamos aí, às vezes, Deus, cadê tudo na minha vida? Às vezes você até que pergunta, Deus, cadê você no mundo? Mas você faz, cadê tu na minha vida? E aí o autor diz, ó, Deus não é injusto, Deus não está esquecido do vosso trabalho, Deus não está esquecido de você. Hoje eu pensando aqui na quarentena, reclamei para a Nainá, eu já estou de saco cheio de estar nesse apartamento. Imagine se a gente fecha 40 dias. Aí me veio na cabeça, disse, você lembra de Noé, 40 dias dentro de uma arca, cheio de animal por lá, imagina que asquerosidade devia ser aqui, de sujeira, certo? E ele ali, 40 dias ali na arca, ele disse, aí na minha mente, normalmente, você lembra, Jesus 40 dias no deserto, e ainda, não é porque era Jesus, ele passou 40 dias num lugar sem nada, sem água, sem comida, sem bulhufa, e ainda o cão atentando ele. Veja lá. E o cão atentando ele, catucando Jesus. Ele disse, não é o seu caso, tá certo? Não é o seu caso. Glauce aqui. Boa noite, Laura. Tudo bom? Então, não é o nosso caso. Então, essa quarentena está difícil, está. Certo? Por exemplo, ontem um sobrinho meu, médico, martiniano, foi... A minha irmã, que é uma pessoa de risco, ela sofre de asma, e ela foi ao hospital levar ele com Covid-19. Ele estava numa crise, ligou, tá certo, para a mãe, porque ele já mora só, ele ligou para a mãe e disse, mamãe, me socorre. E ela chegou lá, ele com dificuldade de respirar, eu liguei para ele, e ele fazia, eu digo, como é que está você? Tio, assim no hospital, mal podia respirar, com Covid-19, certo? E ainda ela foi levar ele no hospital e teve o desprazer de, enquanto pegava um documento no carro, o cara chegou com a faca, roubou a bolsa, roubou o celular, assaltou ela lá na frente do hospital. Então, o resultado. Então, poderia ser pior, que eu disse para ela, minha irmã, hoje você está falando com a gente, levou o celular, levou isso, mas você está aqui, tá certo? Então, ele diz, a palavra de Deus, Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que você evidenciou para com o seu nome, ou seja, a gratidão que você tem a Deus, pelo que Deus fez na sua vida. Ele diz que Deus não esquece disso. Isso é um Deus maravilhoso, tá certo? Isso é um Deus maravilhoso. Então ele continua, pois serviste ainda, e ainda você serve aos santos, certo? Ele diz, você continua no trabalho, você continua na obra, Deus não esquece de você, tá certo? Isso é que é gratidão nossa para ele. Então, desejamos, porém, ou seja, o autor de Hebreus, Glauce, nós estamos aqui no livro de Hebreus, já capítulo 6, verso 11, ele diz, então desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para plena certeza da esperança, ou seja, o autor diz que nós temos que perseverar, mesmo diante da dificuldade, nós não podemos esmorecer. Mas você diz, mas Luiz, isso, alguém consegue não esmorecer? Eu digo, olha, eu lhe digo uma coisa, até Jesus na cruz diz, Pai, por que você me abandonou? Certo? Né? Até o menor versículo do Evangelho de Jesus chorou, quanto mais eu. Então, eu entendo o seguinte, a Bíblia, ela mostra metas a ser, né, para você caminhar em direção a essa meta. Se você vai alcançar ou não, tá certo? Paciência. A única coisa que você não pode perder é a consciência de que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Certo? Porque, como disse lá, né, na prisão, que é necessário se faz para que eu seja salvo, creia em Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, através da sua vida em Cristo, vem a salvação. Aí você merece? Não. Você precisava ter lido 100 vezes a Bíblia
você não tinha nenhum valor a mais do que aquele que nunca leu. Nunca. Não adianta dizer, eu li 70 vezes, eu sei 40% da Bíblia decorada, não sei quantos versículos, eu quero dizer uma coisa para você. Até o diabo sabe muito mais do que você. O maior teólogo que já pode ter havido na Terra não sabe mais do que Satanás. Tanto que Satanás, sentado com a Bíblia escrita, foi para o monte e tentou Jesus através da palavra, porque dizia, faça isso porque está escrito. Veja bem. Então, na verdade, não é o saber a palavra de Deus, ela vai lhe alimentar no momento desse que você está aqui sufocada dentro de casa, não sabe o que pode acontecer com você, certo? E o que é que você vai fazer? Repetir as palavras do salmista quando ele diz, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Interessante que esse salmo, ele pode ser escrito como uma afirmativa, ele diz, elevo os meus olhos para os montes, porque é de lá que me vem o socorro, ou uma interrogativa, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele responde, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, o seu socorro, você que está nessa live, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Daí a necessidade de você comer a palavra de Deus, para que você entenda, você seja alimentado, você seja consolado pelo que você lê. Por exemplo, como nós lemos aqui, que Deus não esquece do nosso trabalho, oh, que Deus maravilhoso. Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você. Deus não esqueceu do povo, né, do hebreu, quando estava lá, escravizado no Egito, ele não esqueceu. Ele providenciou um libertador chamado Moisés. Aquele libertador que tirou o povo da escravidão do Egito, né? Que diante do mar, ele disse, diga a Israel que marche, diga ao povo que marche. É o mesmo Cristo que diz hoje, diante da sua luta, dos seus temores, ele diz para você que está aqui nessa live, marche, marche, porque eu vou abrir esse mar, você vai passar ileso, em nome de Jesus. É isso mesmo. Ora, e ele diz, ora, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. Ou seja, até o fim, que persevere. Porque a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim. Aí vamos fazer uma analogia. Digamos que você vá de carro daqui para Petrolina. É uma meta sua. Mas no meio do caminho você entrou em Salgueiro, ficou lá, você foi Serra Talhada, você não chegou ao seu. Mas você só chegaria em Petrolina se você perseverasse. Às 8, 9, 10 horas de viagem naquele sertão, pistas desertas, certo? Aquele mormaço se é no verão e você está com preguiça. Aí você não chegaria. Mas a meta era Petrolina. Disse, persevere que Petrolina vai estar lá. Persevere que a coroa da vida está lhe aguardando na eternidade. Persevere. Não deixe o cotidiano lhe suprimir a fé. Tá certo? Como diz o antigo coro, que diz, não olhe circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Certo? Então, nós não podemos nos guiar por vistas. Lembremos-nos de Pedro, quando andou sobre as águas, quando Jesus andou e chamou Pedro. Vem, Pedro. E diz a palavra de Deus que Pedro começou a caminhar sobre as ondas, sobre as águas. Foi tudo bem, até que ele olhou para baixo e viu o mar. Viu talvez a profundidade e começou a afundar. E Jesus estendeu a mão. Aí nós podemos tirar alguns exemplos para nós. Neste mar revolto que nós estamos passando, porque é um turbilhão, nós não sabemos, literalmente, olha, é como o oceano. Diz a ciência que o mar, o oceano, ele não foi assim pesquisado 5%, falta 95%, tá certo? E quando eu vejo, às vezes, um navio em alto mar, certo? Ele passando pelas fossas marianas, que é a fossa mariana, que parece que são 20 quilômetros, se não me engano, 20 mil metros de profundidade. Meu irmão, você olha em linha reta, 20 quilômetros, que seja daqui para, eu não sei, daqui para São Lourenço da Mata, vamos dizer que seja, Recife, São Lourenço, você olhar essa reta para baixo em profundidade, você não mensura, certo? E aí, de repente, Pedro olhou
e precisou Jesus estender a mão. Eu quero dizer para você outra coisa que o Espírito fala através desse texto de Pedro. Você pode ser o crente que for, sua vida pode estar em Cristo, mas na hora que você está afundando, a mão de Jesus está estendida para você, amém? Ele não vai deixar você morrer afogado, ele não vai deixar você morrer afogada em hipótese nenhuma, porque ele é fiel. Ele diz, aquele que vem a mim, nunca mais o lançarei fora. Ele estica a mão e diz, vem cá, Thelma, vem cá, Laura, vem cá, Glauce. Ele puxa você, tá certo? Ou como diz o jargão, puxa você pelo corre da calça, mas não vai deixar você afundar. Amém? E aí, continuamos aqui, certo? Quando ele diz, desejamos, porém, que vocês continuem mostrando até o fim a mesma diligência para plena certeza da esperança, tá certo? Ele diz, para quê? Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé, pela longanimidade, herdam as promessas. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos perseverar e ter como exemplo aquelas pessoas que também caminham para a fé, aquelas pessoas que têm a fé inabalável. Ele diz, essas pessoas é que têm que ser exemplo para você. Olha, vamos analisar. Não vamos discutir quem está certo, quem está errado nessa questão dessa pandemia. Se solta o povo de casa, se não solta, não vou entrar em detalhe. Tá certo? Mas nós ligamos a televisão de manhã, a primeira notícia, morreu X. E tem mais tanto, aguardando para morrer. Aí, ontem, eu comecei a ver Fantástico e dei ligando Fantástico. Por quê? Aí eu vi um hospital, não sei se era em São Paulo, onde que era, tinha 6 ambulâncias paradas. E aí o repórter foi entrevistar o motorista da ambulância. Ele disse, e aí, como é que vocês estão fazendo? Ele disse, nós estamos aguardando que morra alguém lá dentro, tire para o daqui e para o lugar daquele que morreu. Isso não existe. E aí você olha, meu Deus, você passa o dia se enchendo disso aí. E no fim do dia você está encolhido, sem força, mas nem para tomar café, certo? Porque foi notícia ruim o dia inteiro. E aí o autor diz, olha para aqueles que perseveram na fé. Olha para aqueles que, mesmo diante dessa catástrofe, que possa pegar a mim, pode pegar outro, mas nenhuma pandemia acabou com a humanidade, tá certo? Nunca, tá certo? Então tem um pastor amigo nosso de Camaragibe, pastor Belarmino, tá certo? E ele fez uma pequena palavra, e ele disse, olha, a humanidade, desde o seu início, passou por enchentes, furacões, guerras, raios, pandemias, tudo que teve de ruim, essa humanidade já passou, mas não foi extinta. Ou seja, nós vamos passar por essa e vamos sobreviver. E aí, nós estamos quase encerrando, ele vai falar agora. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, ou seja, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Nós podemos também ver esse versículo de Abraão da seguinte forma, Abraão, sai do teu comodismo, tu estás muito cômodo e vai para uma terra que eu tenho para ti. Ou seja, quando nós partimos, com certeza, partimos assim pela fé, Deus tem algo a mostrar para a gente. Então tem aquela promessa de Abraão. E aí você que talvez não conheça a fundo a questão de Abraão, na carta de Paulo aos Gálatas, Paulo disse o seguinte, Paulo disse que nós temos o direito à bênção de Abraão por Cristo Jesus na cruz. Pelo ato de Cristo Jesus na cruz, nós somos ligados por Cristo à bênção de Abraão. Isso é tremendo. Isso é revelação. Isso é maravilhoso. E aí ele diz aqui, ora, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ou seja, Deus, ele jurou por si mesmo, porque ele não ia jurar por Abraão. Então Deus jurou por si mesmo que vai abençoar a mim e você. Deus jurou por si mesmo que tem um lugar reservado para mim e para você na eternidade.
Deus jurou por si mesmo que nós vamos passar esse mar de pandemia. Em nome de Jesus, o mar vai se abrir. E assim como Elias passou o Jordão a pé seco, assim como Eliseu retornou do Jordão com o pé seco, assim como o povo de Deus passou o mar com o pé seco, nós havemos de passar essa pandemia, amém? Sem ser salpicados por ela. Isso é fé. Então a promessa de Deus, Abraão diz, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Ou seja, foi necessário que Abraão tivesse paciência. E é necessário que eu e você tenhamos paciência diante dessa dificuldade. Mas eu quero dizer algo para você. Essa dificuldade vai passar, amém? Certo? Mas virão outras. Porque se a dificuldade não bater a nossa porta, nós não exercitamos nossa fé. Nós não necessitamos nossa fé. Não exercitamos. E diz mais, pois os homens juram pelo que lhe é superior. E o juramento, se vir de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Ou seja, quando há um juramento, parou. É aquela coisa, olha, eu juro que vou fazer isso também. Se essa pessoa jurou, então vai resolver. Por isso, Deus, quando quis mostrar, mas firmemente aos herdeiros da promessa, ou seja, nós somos herdeiros da promessa, nós somos co-herdeiros com Cristo, diz a palavra, e diz que quando Deus quis mostrar com firmeza aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, ou seja, que Deus não é um cabo que fica mudando. Ele quis mostrar para a gente que ele não é Deus que muda. Ele se interpôs com o juramento. Ele disse, eu juro por mim mesmo que não vou mudar a promessa. Ou seja, eu vou abençoar a tua casa, Laura, a tua casa, Glauce, certo? Eu vou, Thelma, a tua casa eu vou abençoar, tá certo? Porque Deus não muda. É promessa. Por isso, quando quis Deus mostrar firmemente esses herdeiros, ele se interpôs na promessa por si mesmo. Para quê? Mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Certo? Ou seja, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, nós corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ou seja, em Cristo, nós temos uma esperança. A esperança de quê? Ele disse, eu vou preparar lugar para você, mas vou voltar para te buscar. Amém? Isso é um ponto. A qual essa esperança temos por âncora da alma. Ou seja, o navio quer parar num porto, ele joga a âncora. A âncora segura ali, né? Na terra e não deixa o navio ficar ao bel prazer das ondas. Então, ou seja, a nossa âncora da alma está enganchada em Cristo Jesus, nós está firmada em Cristo Jesus, como diz o hino, firme na promessa de Jesus, meu mestre. Ou seja, aqui ainda diz, a nossa alma está ancorada em Cristo, segura e firme, e que penetra além do véu. Nós estamos além do véu, porque o véu foi rasgado, e o véu foi rasgado, foi de cima para baixo, não foi de baixo para cima. E diz que o véu é um pano dessa grossura, certo? Ele foi rasgado de cima para baixo, para dizer que foi algo sobrenatural. Se fosse homem, de repente, rasgando de baixo para cima, mas foi de cima para baixo. E por que de cima para baixo? Porque veio a bênção de Deus de cima para baixo. O derramado do Espírito veio de cima para baixo em Pentecostes. O batismo no Espírito Santo, a capacitação vem de fora para cima de nós. A chuva seródia cai sobre nossa cabeça. É isso aí que nós temos que entender. Ora, então, essa esperança que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós. Ele entrou por nós nesse Santo dos Santos, por quê? É uma analogia do tabernáculo antigo. Você lembra de Zacarias? Ele entrou lá, tá certo? E o anjo falou com ele lá dentro. Mas os sacerdotes, quando entravam nesse templo menor, traduzindo assim, eles entravam com a cordinha amarrada no pé, porque se ele morresse lá dentro, a turma não podia entrar, puxava.
E aí diz que nesse local menor, onde está o Santo dos Santos, Cristo entrou por nós. E ali ele se tornou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, gente, é muita coisa, certo? Amanhã eu vou falar no capítulo 7. Amanhã, ó. Melquisedeque, certo? Porque aí está saindo inverso, certo? Melquisedeque é um tipo de Cristo, assim como Moisés é um tipo de Cristo, tá certo? E o próprio Adão é um tipo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro era imperfeito, o segundo é perfeito. Agora, veja bem, não existe segunda Eva. Existe só o segundo Adão, porque foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Amém? Vou encerrar agora, falei meia hora, e vamos orar. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por vocês que estão aqui nessa live, tá certo? E vamos conversar com Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, nesse momento, eu coloco, Senhor, aqui a Laura Toledo, né? O pastor Zé Rendo, talvez alguém que está mais oculto aqui, eu não sei. Eu coloco também, Senhor, aqui do Instagram, a Glaucia, a Thelma e outra pessoa que possa estar aqui, que eu não estou vendo, tá certo? Que tu possa estar abençoando essas vidas. Tu sabes, Senhor, das lutas, das angústias nesse momento de pandemia. Senhor, vai no coração de cada um aqui. Janeide, você acabou de entrar, entrou por mim. Então, resultado, vai na residência de cada uma pessoa dessa, Senhor, nesse momento. E derrama uma unção de tranquilidade. Não sei se existe isso, mas uma unção de tranquilidade. Como a tua palavra diz, que tu nos deixa a paz, mas não é a paz dessa do mundo, que nós dizemos, nós estamos em paz, mas estamos matando gente nas esquinas, assaltando por aí, gente morrendo. Então não é essa paz. Tu nos dá paz. Então tu vai em cada lar desse, Senhor. A Janeite com Marcos, Pai, tá certo? Vai lá agora, Senhor, e derrama a tua paz nesse lar. Senhor, eu sei que muitas vidas aqui estão temerosas, não só por si, mas por sua parentela. Às vezes tem uma pessoa enferma, uma pessoa de risco, e, claro, que ninguém quer ver o seu parente, né? Sua parente não quer, Pai. Em nome de Jesus, não quer. Em nome de Jesus, Pai, que tu possas estar abençoando, Pai, esses lares. Tu possas estar abençoando essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqui entrou mais uma moça, Rafaela Gonzaga, Pai. Em nome de Jesus, tu possa estar abençoando essa jovem aqui, Senhor, vai no lar dela, Senhor, vai nas UTIs, Pai. Senhor, as UTIs estão superlotadas, Pai. E não é só por pessoas que estão nesse Covid-19, Pai. São pessoas que já vinham enfermas, com vários tipos de enfermidade, Pai. E agora, Senhor? E agora está estourando a saúde pública, estourando ou vindo à tona mais uma vez que o povo foi enganado por esses políticos que não investiram na saúde, mas gastaram dinheiro por aí a rodo nas suas campanhas políticas, Pai. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Senhor, nós precisamos de UTIs, hospital de campanha, ventilador. Mas, Pai querido, Pai amado, Senhor, os donos do nosso Congresso e Senado não abriu mão dos 3 bilhões de reais que reservaram da comida do povo para eles gastarem em campanha sem comprovação agora, Pai. Não abriram mão, Pai. Senhor, coloca um pouco, uma gotinha de honestidade em nossos políticos, Pai. Pai, querido, os nossos hospitais estão lotados, como eu oro toda noite. Pessoas no chão, nos corredores, pessoas na porta dizendo, me consiga uma vaga para o meu pai, minha mãe, meu tio, que está aqui fora, está... Senhor, nós só temos a Ti, Senhor, para clamar. Então, Pai querido, é o que eu te peço essa noite, Senhor, essa tarde. Quer dizer, noite, né? Já são 7 horas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência, tá certo? Que Deus abençoe grandemente a sua família. Vamos continuar orando, gente. Estou orando agora. Quando der meia-noite, o Luiz vai, dobra o joelho aqui na cama e começa a orar de novo, tá certo? E é o que nós podemos fazer.
nós não temos outra coisa, Amém. não podemos nem sair de casa, né? Como a minha irmã disse ontem, meu irmão, meu filho, médico, está com com Covid-19, estou internando no hospital. Eu disse, minha irmã, interne, porque aí eu não vou. Infelizmente, eu não vou no hospital onde tem coronavírus, porque eu posso pegar e ainda posso trazer para minha véia para dentro da minha casa. Tá certo? Então, vocês fiquem aí na paz, Deus os abençoe, e amanhã, Laura, todos nós aqui estaremos no meu canal, tá certo? Vou desligar aqui o Face primeiro. Deus abençoe vocês.